a esta videoaula, ok? Essa é a continuação da cinemática vetorial parte 1. Ainda tem uma segunda parte, que também será gravada, onde eu vou falar de movimento circular e movimento relativo. Já falei para vocês que é importante, por exemplo, quando você faz correção de deriva, né? Ou, por exemplo, rosa de manobra, esse tipo de abordagem da navegação. Então, nós vamos falar muito sobre movimento, ao longo da próxima aula, vamos falar muito sobre movimento relativo. Ok, senhores? Por hoje, nós vamos concluir essa parte 1, onde eu falo das grandezas cinemáticas vetoriais. Então, se vocês se lembram, eu falei do vetor posição, justifiquei na aula passada por que a posição é um vetor, né? E também a velocidade, o vetor velocidade. Consideramos algumas características, como, por exemplo, o fato do vetor velocidade ser sempre tangente à trajetória, certo? E, enfim, passei alguns exercícios também, esses 3 exercícios aí. Eu vou, ao longo dos próximos dias, colocar, antes de iniciar a próxima unidade, eu vou colocar todas as resoluções, tá legal? Na plataforma. E aí a gente encerra essa unidade e vai para a próxima. Tá legal? Essa unidade será encerrada então com a aula de cinemática parte 2. Eu vou falar de movimento circular e movimento relativo. A partir daí eu encerro a unidade 1 e vou para a unidade 2. Mas antes de entrar na unidade 2, só para ficar claro, todos esses exercícios aí serão corrigidos. Ok? Bom, então, para terminar essa continuação, nós vamos falar sobre esse outro vetor cinemático que também é muito importante, chamado vetor aceleração. Né? E o que nós sabemos de aceleração? Bom, nós vimos em cinemática escalar, e vocês também devem ter visto no ensino médio, que a aceleração ela é uma grandeza que... E espero, abrindo um parênteses, que a essa altura vocês estejam sabendo que toda grandeza mede alguma coisa. Isso é claro para vocês? Sempre que eu falo uma grandeza, essa grandeza está mensurando alguma coisa. Por exemplo, eu lembro que na aula introdutória eu falei sobre saudade. Por que saudade não é uma grandeza? Porque eu não posso falar, estou sentindo 5,0 vezes 10 elevado a menos 9 saudade de vocês. Se eu fosse quantificar, seria por volta disso mesmo. Mas não é uma grandeza quantificável a saudade. Não é algo quantificável. Logo, não é uma grandeza. Agora, tudo que é quantificável, que é mensurável, é uma grandeza. E se é mensurável, quer dizer que mede alguma coisa, né? Que algo é medido por essa grandeza. Então, por exemplo, o que é medido com o vetor posição? Bom, é a sua distância e direção em relação a alguma referência. Certo? Essa referência pode ser uma torre, né? Pode ser um farol, né? Enfim. Então,
O vetor posição mede isso. Sua distância e direção em relação a um ponto. Distância e direção. Vetor velocidade mede, então, sempre que há movimento, há velocidade. Então, a velocidade, para a gente resumir, é uma forma da gente falar sobre movimento. Certo? Então, eu falo, movimento, então tem velocidade. Repouso, repouso, então não tem velocidade, a velocidade é zero naquele referencial. Mas vamos ver em movimento relativo que se um objeto pode estar em repouso em relação a um referencial, mas pode estar em movimento em relação a outro referencial. Por exemplo, nos radares, eles usam muito esse conceito, né? Movimento relativo, eles usam também o conceito de movimento absoluto. Eles definem lá de alguma forma, vocês vão ver em navegação. Ok? Então, velocidade mede o movimento. É uma grandeza que mede o movimento, ou seja, o quão rápido um objeto se move. Mas o objeto pode se mover para lá, para lá, para lá, para trás. Então é uma grandeza vetorial. Ok? E agora, especialmente, vamos falar sobre o vetor aceleração. Tá legal? Vetor aceleração. Então, é uma grandeza. O que ela mede? O vetor aceleração, ele mede a mudança no movimento. Correto? A mudança no movimento. O vetor velocidade mede a mudança na posição. E o vetor aceleração mede a mudança da velocidade. Por quê? Obviamente, você está numa embarcação, você tem um rumo, mas você por algum motivo pegou o rumo errado, ou por algum motivo você tem que mudar o rumo, seja por qual motivo for. Então você muda a velocidade. Isso quer dizer que a sua velocidade ela pode variar. Pode também não variar. Quando ela não varia, né, a velocidade toda constante, esse é o primeiro tipo de movimento e mais simples que a gente observa e que vocês veem logo nas primeiras aulas, que é o movimento retilíneo uniforme. Porém, eu acho que já deve estar bastante claro para vocês que o movimento dificilmente aqui no planeta Terra, no nosso cotidiano, dificilmente ele não vai mudar. Vocês, por exemplo, retornaram ao Ciaga recentemente. Vocês pegaram um ônibus. Vocês acham, ou vieram de carro, vocês acham que o automóvel que vocês pegaram para chegar ao Ciaga manteve a mesma velocidade em tamanho, vamos supor 90 km por hora, uma velocidade de tamanho, em direção, ou seja, ele não entrou em nenhuma rua, não mudou de faixa na pista, não fez nada. Impossível, né? Você não consegue imaginar isso. Exato. Por isso que o vetor aceleração ele é tão importante. Ele está presente. A mudança da velocidade ela faz parte do nosso cotidiano. Ok? Ficou claro então? Vetor aceleração mede a mudança da velocidade. Então, matematicamente, ó, essa medição da variação da velocidade pode ser uma medição média, ou seja, você às vezes quer saber o quanto a velocidade variou desde um instante até no instante posterior, longo. Então, olhe para a figura aqui, figura da direita aqui. Então, num dado instante, o objeto tinha uma velocidade e, obviamente, uma posição.
Notem que a velocidade, como era para ser, e como sempre em caixa alta, é tangente à trajetória. Então aqui tem a trajetória, velocidade num dado instante está aqui, depois o objeto fez qualquer coisa aqui, que não me interessa, quando eu estou calculando a aceleração média, e eu peguei a velocidade dele num ponto posterior qualquer. Certo? Então, a variação dessa velocidade, dividido pelo tempo que decorreu para que essa variação ocorresse, me dá a aceleração média. Certo? Agora, eu preciso reforçar uma coisa para vocês nesse ponto. Aliás, eu vou deixar vocês durante esse ponto, eu vou deixar vocês se perguntarem isso e vocês mesmos vão se responder, tá certo? E mais para frente, não sei se nessa aula ou na outra, eu vou responder essa pergunta. A pergunta é: a variação da velocidade, presta atenção na pergunta, a variação da velocidade, ela só ocorre quando o tamanho da velocidade muda? Ou seja, refazendo a pergunta. Se essa velocidade V1 aqui tivesse tamanho de 90 km por hora e essa V2 tivesse o mesmo tamanho, 90 km por hora, porém só mudasse de direção, eu teria uma aceleração? Ou seja, nós vimos em cinemática escalar que se um objeto está num MRUV, por exemplo, ele tem a velocidade que vai crescendo. E pelo fato de ser uma aceleração constante, essa velocidade vai crescendo constantemente, né? Então, 60, 70, 80, 90 km por hora. Isso no caso escalar. Agora a gente está abordando as grandezas com seu caráter vetorial. E aí eu pergunto para vocês, se o módulo da velocidade permanecesse o mesmo, ainda assim eu teria uma aceleração, sabendo que a aceleração mede a variação da velocidade? Ok? Ficou clara a pergunta? Então, nesse momento eu sugiro que vocês deem um pause nesse vídeo e reflitam um pouquinho sobre isso e respondam. Bom, depois do pause, vamos retomar aqui. Como a aceleração também é um vetor, então a gente pode escrevê-la naquele mesmo espírito lá da velocidade e da posição, a gente pode reescrever essa grandeza em termos das componentes cartesianas. Então, cada componente vai ser da aceleração, ou seja, a componente x e a componente y, vai ser uma variação da velocidade na direção correspondente dividido pela variação do tempo, certo? Então, se eu pegar velocidade x, componente x da velocidade, aqui na horizontal, dividir pelo tempo, eu vou ter a componente x da aceleração. E vice-versa. Vice-versa não. E igualmente análogo ao caso do AY, certo? Agora, algo importante aqui de vocês notarem é que o vetor aceleração ele sempre aponta na direção da variação da velocidade. Então, você tem a velocidade, V1, V2, você, com as regras que nós vimos nas aulas de vetores, vocês calculam a diferença, o delta, certo? E esse delta da velocidade, esse vetor de diferença aqui, ó, tá vendo? Ele vai dizer qual é a direção da aceleração. Notem que não tem o mesmo tamanho, né? O vetor aceleração ele
essa setinha aqui amarela, e o vetor variação de velocidade, essa setinha verde. A variação da velocidade é simplesmente eu fazer V2 menos V1. Então eu vou ter, com aquelas regras do polígono ou do paralelogramo que nós já vimos, eu vou ter o vetor resultante ΔV. E somente a direção vai me dar a direção também do vetor aceleração. Por quê? Porque eles não têm o mesmo tamanho. Porque nota o seguinte, que um é igual ao outro, só que dividido por um escalar aqui. Então esse ΔT pode ser 3 segundos. Então vamos supor que ΔT fosse 3 segundos. Então esse AM seria o vetor ΔV, só que dividido por 3. Então ele encolhe. Certo? Agora, o vetor AM também poderia ser maior. Se, por exemplo, esse ΔV fosse 0,2 segundos. Então você dividiria o ΔV por 0,2. Dividir ΔV por 0,2 vai dar o AM, que é um vetor maior. Certo? Em tamanho, em módulo. Porém, preserva a direção e o sentido de ΔV. Ok? Esse é um fato importante. Opa! Vamos voltar aqui. Agora então, assim como a velocidade instantânea mede de uma forma instantânea, num limite, né? De uma forma instantânea, naqueles modos que nós conversamos na aula passada. O vetor velocidade, o vetor aceleração instantânea também mede instantaneamente, naquele instante, a variação da velocidade, a variação do movimento, certo? Então, matematicamente, essa expressão aqui, seria algo como, seria algo como a derivada da velocidade. Então, a derivada da velocidade é a aceleração instantânea, não média, instantânea, certo? Que é basicamente eu pegar os vetores, fazer o ΔV quando o V1 e o V2 tendem a ser calculados no mesmo instante. Não é exatamente. Aí vocês têm que saber conhecer o conceito de limite. Limite não é igual, mas limite é algo que tende a, certo? Bom, em termos das coordenadas cartesianas, então, vocês podem usar os mesmos princípios anteriormente aplicados. Então, a aceleração vai ser a derivada da componente x da velocidade, ao longo da direção x, ou seja, horizontal, nesse caso aqui, e a derivada da componente y da velocidade ao longo do y. Então, se vocês olharem aqui, tá vendo o vetor V1? O vetor V1 tem uma componente y para cá, para baixo, bem pequenininha, uma componente maior, Vx, ao longo da horizontal. Então, sugiro, se vocês ainda tiverem com dificuldade, sugiro que vocês façam essa decomposição aqui. Só para vocês visualizarem. Certo? Então, a gente novamente pode identificar a derivada da componente x da velocidade como a componente x da aceleração e a derivada da componente y da velocidade como a componente y da aceleração. E se a gente lembrar que a velocidade é a derivada da posição, a gente pode escrever também a aceleração em termos da posição. Então, a aceleração ela é a derivada segunda. Por que a derivada segunda? Porque ela é a derivada de v, porém v é a derivada de r, logo a derivada da derivada de r é a derivada segunda.
Simples assim. Então, a derivada de segunda da componente x da posição é a derivada de segunda da componente y da posição. Me dão, então, as componentes da aceleração. Ok? Agora, notem aqui, ó. Aqui eu fiz a diferença do vetor V2, trouxe esse vetor para cá, e o V1 trouxe esse vetor para cá e inverti. Porque, você lembra? É assim que você faz a diferença. E se você olhar aqui, a diferença, o delta V2 menos V1, é um vetor que... Bom, aqui vocês podem imaginar, né, que o delta-t fosse 1, porque aí o A teria aqui o mesmo tamanho do delta-v. Mas, isso aqui foi um equívoco aqui, tá? Tá levando vocês a crerem que o vetor aceleração ele tem o mesmo tamanho que o vetor delta-v, mas como eu falei antes, não necessariamente, tá? Mesmo que esse delta-v seja um dv, ou seja, seja infinitesimal. Bom, mas o que eu quero ressaltar aqui é o seguinte, notem para direção aqui e sentido do vetor aceleração. Isso é importante, vamos lá. Isso é importante. O vetor velocidade, ele sempre tem a direção tangente à trajetória. O vetor velocidade sempre tem a direção tangente à trajetória. Agora, o vetor aceleração, ele tem outra característica. Ele não é, isso em geral, tá? Em geral, preste atenção. No geral, o vetor aceleração, ele não é nem só tangente à trajetória, nem só perpendicular à trajetória. Ele é algo no meio disso. Ele fica assim, ó. Se a trajetória é curva assim, então ele fica para dentro da concavidade. Então, a gente pode dizer o seguinte, que a aceleração instantânea sempre aponta para a concavidade da trajetória. Para dentro da concavidade. Então, você tem uma concavidade assim, ó. Você tem uma trajetória como essa da figura, apontando uma curva apontando para baixo. A aceleração nunca vai apontar para cima. Nem, nesse caso, vai ser perpendicular, mas ela vai estar apontando para dentro. Mas em qual sentido dentro da concavidade? Isso a gente vai discutir no próximo slide. Então, olha para essas três figuras aí. Aqui, então vamos lá. Aqui, eu agora faço uma diferenciação. Se vocês acompanharam até o slide anterior a esse, vocês viram que eu estava escrevendo a velocidade em termos de AX e AY. AX e AY, né? Tudo certo até aí. Só que a gente pode também decompor de uma forma a velocidade de uma forma mais conveniente em alguns casos. Notem para essa trajetória C aqui. Olhem para a figura. Você está vendo essa trajetória C? Vocês concordam que ela não é uma trajetória retilínea? Ela não é reta, né? É uma trajetória curva. Certo? Então, sempre que eu tenho uma curva, eu posso, sempre, eu posso escrever algo que seja tangente a essa curva e algo que seja perpendicular a essa curva. Certo? Então, eu tenho uma curva qualquer. Então, eu posso ter um vetor que é tangente a essa curva e um vetor que é perpendicular a essa curva. O meu vetor de aceleração, então, total, num caso geral, eu não falei que ele aponta sempre para a concavidade? Então, olhe para esses três casos aqui, essas três figuras. Vocês conseguem observar que ele está sempre apontando para dentro da curva? Agora, o que diferencia esses três casos? Eu vou falar.
Mas primeiro eu preciso que vocês entendam isso, que numa trajetória curva eu posso decompor o meu vetor numa componente tangencial e numa perpendicular ou ortogonal, certo? Agora relembrando, então, se eu tenho uma trajetória curva, se eu olhar para a minha velocidade, por exemplo, só para a gente continuar com o nosso paralelo, se eu olhar para a minha velocidade, ela só teria uma direção tangencial, só. Então, por exemplo, a minha velocidade aqui, ó, vocês estão vendo aqui? É esse vetor preto aqui. Nota que o vetor preto é só o vetor preto. E dane-se, desculpa a expressão, mas é só o meu vetor preto. Sempre apontando na direção tangente. Porém, minha aceleração é esse vetor azul aqui, de cor azul. Tá? Nas três figuras, a minha aceleração é esse vetor de cor azul. Notem que, diferente da velocidade, que só é esse vetor preto, a minha aceleração ela é uma composição de dois vetores. O vetor tangencial e um vetor ortogonal, ou normal, ou perpendicular. As três expressões estão corretas, não precisam gravar. A gente vai ver mais para frente que vocês já conhecem muito bem, a maioria de vocês pelo menos, esse vetor aqui, verde. Muito bem. Alguns de vocês já podem ter sacado quem é esse vetor verde, mas se ainda não sacaram, vocês vão se surpreender ou não nas próximas aulas, quando eu falar sobre ele. Mas o fato que eu quero ressaltar aqui é que esse vetor azul, então, é uma componente de dois vetores. Um vermelho, que é o tangencial, e um verde, que é o normal, a trajetória curva. Certo? Ok? Então, o que diferencia esses três casos? Está bem aqui, ó. Antes, eu coloquei aqui, ó, no slide, no caso do movimento retilíneo. E aí, vamos lá. No caso do movimento retilíneo, eu tenho uma característica da aceleração. Você não pode ter essa aceleração para cá. Essa aceleração para cá, olhem para o vetor verde. O vetor verde ele só pode existir se o movimento é curvo. Se o movimento é retilíneo, o vetor verde não existe. Só existe o vetor vermelho. Tá legal? Então, ó, movimento retilíneo, a n igual a zero, só aceleração tangencial. E aí fica um grande ensinamento aqui. Ou seja, o auge de onde eu queria chegar. O ponto onde eu queria chegar. O vetor verde, ele diz o seguinte: se ele existir, você faz uma curva. Então você está lá dirigindo o seu carro. Enquanto você anda reto, você só tem, por exemplo, você parou num sinal de trânsito, sinal vermelho. Sinal abriu, sinal verde. Você estava parado, pisou no acelerador do carro, né? Então o carro saiu do repouso de velocidade zero e vai para uma velocidade diferente de zero. Opa, velocidade zero, vai para uma velocidade diferente de zero, então tem uma aceleração, certo? Porque eu tenho uma variação da velocidade. Ok. Mas essa aceleração da linha reta é a aceleração vermelha, tangencial. Faz o carro sair do repouso e ir para uma velocidade diferente de zero. Agora, se você está lá no teu GPS, a vozinha lá eletrônica do GPS diz: em 50 metros, vire à esquerda. Aí você vai lá, passou os 50 metros, você virou à esquerda. A sua trajetória foi uma trajetória agora que tem uma curva. Concorda comigo? Sua trajetória tem uma curva. Aí aparece esse vetor verde.
Ou seja, sempre que você faz uma curva, aparece esse vetor verde. Aparece a aceleração normal ou perpendicular. Ou aqui, não tinha visto, mas já escrevi aqui, centrípeta. Então, a aceleração centrípeta é aquela que faz a trajetória fazer uma curva. A aceleração tangencial é aquela que faz, então, a velocidade mudar de tamanho. Ok? Tudo bem? Então, ó, se existe movimento curvilíneo, para resumir o que eu disse, então a aceleração verde é diferente de zero. Sempre. Se tem uma curva, então você sabe que vai ter essa aceleração. Agora, além de mudar a direção do movimento, né? Porque o que é uma curva? É uma mudança na direção do movimento. Agora, você concorda comigo que você pode mudar o movimento, mas o tamanho da velocidade permanecer o mesmo? Pare e pense se você concorda comigo. Vê se eu falei, eu afirmei para você que se você faz uma curva tem uma aceleração tangencial, tem uma aceleração normal, centrípeta, verde aí na figura, aceleração verde. Agora, você concorda comigo que você pode virar o volante, fazer uma curva e vamos supor, você nessa altura deve estar uns 30 km por hora. Você concorda comigo que você pode fazer essa curva e permanecer a 30 km por hora? Eu acho que você concorda comigo. Você está lá dirigindo seu carro a 30 km por hora, fez a curva e sem mudar o tamanho da velocidade, a 30 km por hora. Nesse caso, você abriu mão, vamos colocar assim entre aspas, dessa velocidade, dessa aceleração vermelha e só ficou com a aceleração verde. Nesse caso, nesse instante, você está nesse regime aqui, ó. Ou seja, sua aceleração total é simplesmente a aceleração centrípeta. Ou seja, o tamanho da sua velocidade não mudou. Logo, sua aceleração tangencial é zero. Se você faz uma curva a 30 km por hora. Porém, na natureza, nada te impede de frear enquanto você está fazendo a curva, de acelerar enquanto você está fazendo a curva. Você concorda? Nada te impede. Você está fazendo a curva, você está a 30, você vou a 40. Ou você pode pensar, bom, eu estou fazendo uma curva, estou muito rápido, vou derrapar com o carro. Então, vou frear um pouquinho. Então, você sai de 30 km e vai para 20. Nesse caso, o módulo da sua velocidade diminui. Então, quando o módulo diminui, ó, você tem esse vetor vermelho aqui. Ou seja, sua aceleração está diminuindo a velocidade. Matematicamente, a variação da sua velocidade é negativa. Ela está diminuindo. Então, você tem essa figura C. Você está fazendo a curva, vetor verde. Está diminuindo o tamanho da velocidade, vetor vermelho. Então, a sua aceleração total, que é o que vale para a natureza, é esse vetor azul aqui. Tá? Então, ele está apontando nessa direção. Mas se você estivesse acelerando de 30 para 40 km, então o seu vetor verde está aqui, o vetor vermelho está aqui, o vetor verde continua aqui, e o que a natureza enxerga é o vetor azul. Aqui, lembra, aqui é sua decomposição. É você matematicamente desmembrando, para ficar fácil de você visualizar. Mas o que vale para a natureza é o vetor azul. Ela enxerga o total, né? Concordam com isso ou não? Se discordarem, comentem. Vocês podem comentar o vídeo no YouTube, vocês podem participar pela plataforma Moodle, ou também vocês podem levantar seus questionamentos, passar para o monitor e o monitor vai me passar. Tá legal? Bom, e aí nesse caso ficaria esse vetor aqui que a natureza enxerga. Agora, se você estiver fazendo a curva a 30 km por hora, tem
o vetor azul vai ser exatamente igual ao verde, porque o vetor verde é 0. Ok? Então, de uma forma geral, a aceleração da partícula vai ser a aceleração tangencial mais a aceleração normal ou centrípeta. Então, para resumir, a aceleração tangencial é aquela que muda o tamanho da velocidade, mas você tem que lembrar que a velocidade é um vetor, e um vetor ele é definido não só pelo seu tamanho, mas também pela sua direção e sentido. Então, a gente pode dizer que uma componente da aceleração muda o tamanho do vetor e a outra componente da aceleração muda a direção do vetor. E possivelmente o sentido. Ok? Ficou claro? Espero que sim. Então aqui tem um exemplo, a gente terminar. Imagina que você tem uma partícula aí com uma posição, com o vetor posição R, dado por essa expressão matemática aqui, 2t ao cubo menos 5t na direção I, mais 6 menos 7t à quarta na direção J. Então, o que você pode dizer, com certeza, é que essa partícula está em movimento. E por que você sabe que ela está em movimento? Só de você olhar para a posição e ver que ela depende do tempo, significa que à medida que o tempo vai passando, o vetor posição vai mudando. Vocês concordam? A gente vai ver isso no item A. Calcule R, V e A para t igual a 2 segundos. Então, a gente vai ver que R para t igual a 2 segundos é 1. Se você calcula R para t igual a 5 segundos e R fica igual, em outras palavras, R não depende do tempo, significa que a partícula, ou que a embarcação, ou que o objeto está em repouso com esse vetor R aqui parado. Agora, como R depende do tempo, então esse R está mudando. Pode estar mudando em tamanho. E aí é legal, porque vocês podem fazer a seguinte brincadeira. Quem quiser, óbvio. Mas eu aconselho que faça. Pegue uma referência, como se fosse assim, desenhe aí para vocês um farol. Um farol. Aí, esse farol vai ser a sua referência, certo? E pegue, por exemplo, algum outro objeto. Então, de tal forma que o eixo Y esteja apontando no norte verdadeiro, aí você imagina um norte verdadeiro, e lá o eixo X, então seria, digamos assim, o eixo Y seria a direção entre esse farol e o norte verdadeiro, certo? Então, estaria aqui, a origem. E o eixo X teria origem nesse farol, certo? E com uma posição aí que vocês ortogonal ao norte verdadeiro, certo? Uma direção ortogonal ao norte verdadeiro. Então você teria um sistema X e Y. Desculpa, Y e X. Aí você desenha seu barco ali e projeta e escreve esse vetor R. Por exemplo, para t igual a 0. Notem, não é o exemplo, ainda não resolvi o exemplo, mas é uma ideia que eu tive aqui para vocês se habituarem. Então, em t igual a 0, você vai ter um vetor R, certo? Por exemplo, vai ser 2 vezes 0, 0. 5 vezes 0, 0. Opa, então ele está na origem do x e t a quarta igual a 0, 0. 6j. Então esse vetor R vai ser 6j. Então, o teu farol está aqui, o vetor R, a tua embarcação está aqui, a uma distância de 6, certo? E aí você vai fazer o tempo passar, né? Eu não sei como é que ele vai se comportar conforme o tempo vai passando, mas você faz para t igual a 1, para t igual a 2, para t igual a 3, até t igual a 5 segundos.
de um em um. E você vai pontuando, você vai desenhando com o tamanho, certo? E com a direção correta do seu vetor R. Isso, então, vai te dar a trajetória. Certo? A ponta desse vetor R vai te dar a trajetória que você está seguindo. Tá certo? Entenderam o que eu pedi para fazer? Se não entenderam, me perguntem depois, porque essa tarefa eu tirei agora da cabeça, mas eu acho ela muito interessante para vocês. De qualquer forma, eu vou fazer com vocês ao vivo, tá? No QTS da semana que vem, antes de entrar na unidade, na próxima unidade, eu vou fazer essa atividade com vocês. Eu vou gravar um vídeo, se vocês estiverem com dificuldade de internet, etc. Bom, não vou me alongar muito nisso não, mas quem já entendeu o que eu quero, vai tentando fazer e passe para os seus colegas também. Vamos lá. Mas aqui o que ele quer é simplesmente calcule o vetor R, calcule o vetor V, calcule o vetor A, calcule um ângulo entre o semi-eixo e a reta tangente à trajetória em t igual a 2 segundos. Então vamos lá. Para calcular a posição para t igual a 2, basta substituir t nessa expressão aqui, certo? Que eu vou obter o vetor R para t igual a 2. Então essa é a expressão. Substituo por 2, faço as contas, certo? E tá aí. Esse é o vetor R para t igual a 2 segundos. Certo? Bom, a velocidade, então, para obter a velocidade, vocês viram que eu tenho que derivar R e depois substituir t. Então, eu derivo R, certo? Derivo essa expressão que está aqui. Ao derivá-la, eu obtenho essa expressão, que vai me dar a velocidade. Velocidade é a derivada de R. Agora eu substituo t por 2. Isso vai me dar a velocidade. Ok? Então esse aqui é o vetor velocidade. Notem que a velocidade ela deve estar apontando mais ou menos, ela tem uma componente positiva, apontando para a direita, e uma componente J, se você considerar o eixo Y para cima e o eixo X para a direita, a componente da velocidade está muito negativa, né? Então esse vetor velocidade deve estar apontando assim, ó. Um pouquinho para a direita, componente X, e muito para baixo. E a aceleração? Deriva a velocidade. Derivando a velocidade, substituindo t por 2, eu tenho a aceleração. Ok? Bom, para obter, então, o ângulo entre o semi-eixo positivo, ok? Semi-eixo positivo, faz sentido, e uma reta tangente à trajetória. Quem vai me dar, lembre-se aí do que eu falei nas duas aulas, e quem vai me dar a reta tangente à trajetória em t igual a 2? Isso, o vetor velocidade. Então, a direção da reta tangente à trajetória vai ser dada pelo vetor velocidade instantânea. Então, para obter um ângulo com eixo x, é simplesmente eu pegar esse vetor velocidade e escrever ele na notação módulo ângulo. Certo? Eu sei que o ângulo poderia ter usado a tangente, por exemplo, a tangente, se eu tivesse utilizado, a tangente de θ seria Vy sobre Vx. Então, 224 sobre 19. Mas eu posso usar o cosseno de θ. Aí o cosseno de θ, se você pegar, olhe para as aulas de vetores, se pegar o cateto adjacente, vai ser a componente x, a hipotenusa vai ser o módulo da velocidade.
Então, cateto adjacente sobre o módulo vai me dar o cosseno do ângulo entre a direção horizontal e o vetor velocidade. Nesse caso ele está apontando para baixo, né? Então vai ser um ângulo assim. Então, primeiro eu calculo o módulo, né? Nota que o módulo, olha que interessante, o módulo do vetor velocidade é 224,8 metros por segundo. Isso é legal porque você percebe, então, que ele é quase totalmente, o tamanho dele é quase totalmente expresso pela sua componente y. Porque a componente x é muito menor do que a componente y. Mas, enfim, calculando o módulo dá esse valor, que vai ser o θ, vai ser o arco, se eu inverter isso aqui, né? Vai ser o arco cujo cosseno é Vx sobre o módulo. Vx é 19, o módulo é 24. Então esse vai ser o ângulo. Agora, nota que esse ângulo aqui, na verdade, você teria que colocar um menos aqui, né? Porque ele está contando daqui para baixo. Então, isso te dá a entender, usando o cosseno, te dá a entender que você calculou esse ângulo. Então, é muito interessante, eu acho que eu coloquei aqui, não coloquei. Mas é muito interessante você observar que o sinal da componente x e o sinal da componente y vai te dizer em qual quadrante o vetor está. Nesse caso, ele está à direita e abaixo. Entre a direita e entre baixo, você tem o quarto quadrante. Primeiro, segundo, terceiro. Então ele está no quarto quadrante. Então o vetor faz esse ângulo. Outra coisa interessante de você notar também é que, 85,15 graus, né? Isso você pode também perceber que esse ângulo está quase na vertical para baixo, né? Porque ele é quase 90 graus. Ele é 85. Ele só não é 90 graus porque você tem uma componente x aqui, jogando ele um pouquinho para a direita. Tá legal? Então, por hoje é só. Eu acho que hoje me alonguei um pouquinho, né? Mas desculpa, mas é uma preocupação que a gente tem. A gente sabe um pouco da complexidade do assunto, né? Mas a gente também sabe, acredita que para a formação de vocês é essencial que vocês tenham bastante, digamos assim, conhecimento, bastante aprofundamento em vetores. Depois, as coisas vão ficar, pelo menos até a P1, as coisas vão ficar um pouco mais simples. Mas, desde que vocês incorporem de uma forma assim bem bacana o conceito de vetores, tá bom? Então, por hoje é só. Até a próxima. Tchau.